Boa tarde, pessoal do Instagram Recanto Cabano. Hoje, de forma excepcional, a nossa edição do Entrevistas está ocorrendo no sábado, geralmente é na quinta-feira, mas a pedido do nosso entrevistado dessa semana, não é um pedido, é uma ordem. E ordem tem que ser cumprida. Hoje nós estamos recebendo aqui o leopoldinense Sandoval Almeida, ele que atualmente vem se destacando no setor, né, do travel design, ou seja, do desenho turístico, e ele vai nos contar isso aí. Eu fiquei bastante interessante quando fui fazer uma breve pesquisa, uma superficial pesquisa para entender o tema, e a gente quer ouvir você, Sandoval, até porque é uma área que vem crescendo muito no Brasil. Mas antes de você adentrar no tema e eu te fazer algumas perguntas, a gente quer saber quem é Sandoval Almeida. Sandoval Almeida, um leopoldinense que faz mais de 20 anos que está longe de Colônia, fisicamente, né? Mas o coração ainda se encontra na cidade, meus pais ainda moram lá, tenho muitos amigos, parentes, e sempre que eu posso eu estou lá. Então, nesses mais de 20 anos que eu estou aqui em Maceió, já passei por algumas empresas na área de administração, tive uma experiência também como gestor de um restaurante. Nessa época, depois eu fui para passar uma temporada em Portugal, porque eu estava fazendo um curso lá no IFAL de turismo, aí casou uma coisa com a outra, fiquei 6, 7 meses, e aí foi na época da pandemia, que já foi uma experiência a mais, e desde então, voltando, eu trabalho num grupo empresarial, e se Deus quiser, em breve eu vou estar nos planos de trabalhar com a área de turismo. Ainda não trabalho profissionalmente, quer dizer, não ganho dinheiro com isso ainda, ou seja, eu auxilio amigos, familiares, nisso aí, e sempre que eu posso eu viajo, e diante disso, depois que eu vi que eu tinha muito material sobre isso, criei o canal no YouTube, né, o Sandoval 676, onde eu mostro lá as minhas andanças. E a intenção do canal é incentivar mesmo as pessoas a viajarem, desmistificar essa coisa de viajar, que às vezes pode parecer complicado, distante da pessoa. Eu nunca vou viajar para um lugar longe, nunca nada. É só questão de planejamento, foco, que aí tudo dá certo. Muito bem, Sandoval. Então, de antemão, é um prazer estar recebendo você aqui nessa conversa. Prazer, meu professor. Esse programa, assim, eu sou um eterno aprendiz e gosto de aprender, gosto de ouvir as pessoas que realmente têm algo a contribuir, certo? Para a nossa cidade e para a nossa vida. Estou vendo aqui com o nosso amigo Orlando Lamen aqui, eu já conversei com ele, no próximo mês a gente vai bater um papo também. E é isso. Sandoval, o que é travel design? Ou seja, aquele profissional que desenha o turismo. Mas você pode esmiuçar, aprofundar, nos explicar o que é isso, como na prática isso ocorre? É o seguinte, a gente, talvez antes da gente entrar nessa parte mais específica, eu acho necessário a gente abranger e falar sobre o contexto de viagem, né? O que é Isso. viajar, como isso aconteceu. O que eu percebo hoje, Silvio, é que as pessoas estão cada vez mais querendo viajar, ou tendo algum lugar específico dos sonhos para viajar, ou então conhecer vários lugares. Tanto que a nova geração, hoje em dia, né, pode até ocorrer, se isso se aprofundar mais, economicamente falando, mas a nova geração, a galera mais nova, está trocando, às vezes, o sonho de comprar o primeiro carro ou adquirir o primeiro apartamento, a sua casa, está trocando isso por viagens. Não, talvez eu seja mais, eu me complete, eu realize mais se antes de eu comprar um carro, eu rodar pelo mundo, conhecer a Ásia, conhecer a Europa. Então, isso está acontecendo, né? E
por essas minhas andanças aí, o que eu percebo é que realmente as pessoas estão cada vez mais viajando, seja em grupo, seja em família, seja sozinhos. Uma faixa etária que eu vejo muito viajar é a terceira idade. Eu tive agora em outubro, lá na Europa, e é incrível, eu fico assim, de boca aberta. A quantidade de idosos da terceira idade mesmo, que está lá andando com a sacolinha nas costas, pegando seu avião, e quando está na cidade, fazendo aqueles passeios. Eu fico muito abismado, eu fico eu observo muito isso. Então, mais precisamente, voltando à sua pergunta, mais precisamente, o teu design vem ser a outra forma de falar como agente de turismo, né? Porque o que, quando a pessoa decide fazer uma viagem, ele tem duas opções. Ou faz tudo só, programa tudo sozinho, reserva hotel, reserva a passagem de trem ou de avião, o roteiro, ou faz isso só, ou procura um profissional que, dentro da experiência que ele tem, do know-how que ele tem, ele percebe, ele primeiro conversa com a pessoa, pega o perfil dela, o que é que ela quer, por onde vai, se vai sozinho, se vai com a família, e aí monta aquele roteiro para a pessoa, né? Tem muitas particularidades e que viajar exige muito, 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 muito planejamento. Então, o profissional vem a ser isso. Aquela pessoa que vai junto com a pessoa que vai viajar, planejar a viagem dele, ou da família dele, ou do grupo. Isso é mais ou menos por esse caminho aí. Certo. E esse planejamento, ele se dá a partir do perfil do cliente, juntamente com o local que o cliente deseja ir, a partir do que o local oferece, né? Assim que funciona, né? Isso, isso. Acho que o primeiro ponto é saber o que é que o cliente quer. Vem cá, você quer ir para aquela viagem, a partir dali você quer conhecer mais alguma coisa ao redor daquela cidade, ou você especificamente só quer ir para aquilo, ou daquele lugar você tem disponibilidade de ir para outro país, porque na Europa acontece muito isso. É uma coisa que até eu aconselho. Para quem não foi, a primeira na primeira viagem que fui para a Europa, por exemplo, que é muito interligada, tem muitos meios de transporte lá, rápido, é o trem e o avião, né, tudo interligado. Então, eu aconselho isso. A pessoa que for pela primeira vez na Europa, não se restringe a apenas um país. Dá para conhecer, no mínimo, 2 a 3 países, dependendo do tempo que tiver. Porque uma vez você entrando na Europa, uma vez você passando lá na alfândega lá, você já está no espaço Schengen. Então, se eu não me engano, são 27 ou 29 países que automaticamente, você entrando em um, você pode visitar qualquer um desses outros países. Então, é muito fácil você pegar um trem, as distâncias são curtas, é muito fácil também você pegar um voo, as passagens são baratas, a depender da, do tipo de viagem que você quer. Então, você tem que pegar todas essas informações do cliente, da pessoa, né, e montar aquele roteiro junto com ela. Ok, perfeito. Sandoval, você que já sempre está na Europa, como é lá o tratamento com os brasileiros? Você percebeu algum preconceito? Se sim, qual país isso é mais comum e talvez você tentou entender os motivos, as causas desse preconceito, enfim, porque tudo isso está envolvido na área do turismo, né? Tá sim. Ó, como eu te falei, em 2020, que até a gente naquela época teve a oportunidade de fazer até aquela live quando eu estava lá na cidade de Mirandela, em Portugal.
Isso. Aí eu passei aqueles 6 meses lá. Assim, particularmente, eu nunca senti, nunca tive nenhum problema desse, de preconceito, eu nunca, isso não quer dizer que não aconteça, e que existe. E existe e, de um modo geral, pelo que eu estou acompanhando, está até aumentando, né? Por exemplo, Portugal, que é um país que recebe milhares de brasileiros, eles sabem a importância do turismo lá, tem uma participação muito grande no PIB do país, o turismo, mas ainda assim ocorre. Eu posso falar, pelo que eu vejo e entendo, são casos isolados, entendeu? Não significa a totalidade da população de Portugal. Apesar de que eu talvez algum momento de preconceito ou não, ou arrepio ao turista, talvez tenha acontecido porque eu já vi, não brasileiros, mas eu já vi turistas em outros lugares, em Portugal, na Itália, não se comportando bem, entendeu? Então, por exemplo, chega aquela turma de dois, três turistas, e faz certos tipos de brincadeira, certos tipos de, de atitudes que não condiz com a cultura do país. Então, a partir desse momento, talvez aquele grupo de turistas não seja mais bem-vindo àquele restaurante ou àquela cidade. Eu já vi muito. A pessoa. Eu acho o seguinte: eu acho que quando a pessoa está num lugar que não é a nossa casa, eu acho que a pessoa tem que saber primeiro os hábitos daquele lugar e daquela casa, que eu vou visitar. Eu acho que vem a partir disso aí, pô. Se eu conheço a cultura do país, né, e vou agir de maneira diferente, aí é claro que vai me causar problema. Mas acontece sim de forma espontânea também o preconceito com relação a turistas. Inclusive, tem cidades que até de forma. Estou começando a protestar contra aquele turismo de massa. Por exemplo, eu tive em Veneza. Eu já tinha ouvido falar que Veneza ela recebe muitos turistas, mas eu não imaginava a quantidade de pessoas que por exemplo, estava em Veneza. Então, essa grande procura de turistas em algumas cidades está fazendo com que os imóveis, que antes era direcionado para a população local, seja direcionado para como é que se diz? Para o Airbnb. Então, o dono daquele imóvel, que antes alugava para pessoas da própria cidade, está preferindo. Acho que esse fenômeno está acontecendo até aqui também no Brasil, em Maceió, que é a busca daquele imóvel alugar para Airbnb. Termina até tendo um retorno financeiro maior. Então, por isso que em algumas cidades está ficando escasso a população procurar imóveis, ou para comprar ou para alugar, em detrimento ao dono está querendo. Então, por conta disso, está aumentando imóveis, está aumentando aluguel, e em algumas cidades está tendo sim protesto. Por exemplo, no mês passado, os funcionários do Louvre, que é o maior, né, e mais importante museu do mundo, que é lá em Paris, eles fizeram uma greve, justamente para protestar contra um grande número de pessoas que passam por ali. Então, por conta disso, às vezes acontece algum problema, assim, outro não. Mas, de modo geral, o conselho que eu dou é o seguinte: vou viajar, até mesmo dentro do país, vou viajar para outro lugar, procure saber como é a cultura daquele lugar, e aí você se adequa, você não vai morar lá, você só vai passar uns dias, né? E
eu acho que dá tudo certo. Eu já tive experiência de viajar sozinho, de viajar com a família, particularmente nunca tive nenhum problema, não. Não estou escutando, professor. Está mutado o telefone agora. O amigo Sandini botou aqui, só não viajar para Cuba ou Venezuela, e ninguém quer isso, aqui é uma ironia Embora dele. que, mesmo assim, mesmo nesses lugares que ele falou do modo político, né, do lado Isso. político, né, mas Cuba e Venezuela talvez tenham as praias mais bonitas daquela região ali. E existe turismo, sim. Existe Existe, turismo existe. para aquela, Nosso para aquela amigo, região, sim. nosso amigo Leandro desejou aqui uma boa tarde. Kleber Well, não sei se a pronúncia é essa também, desejou uma boa tarde, Sandoval. E, e Sandoval, outra questão importante, até você, dias atrás, me mandou um link de um fenômeno que eu não tinha percebido, mas que quando você mandou me chamou muita atenção. É a colonização reversa. Que fenômeno é esse? Então, por exemplo, né? Talvez o vídeo que eu tenha lhe mandado, eu acho que foi. Que é o seguinte: está tendo realmente, até há pouco tempo atrás, porque lá em Portugal as leis lá estão mudando, o Congresso tá fechando mais o cerco para aquela pessoa que vai imigrar, para aquelas pessoas que têm intenção de morar lá. Está fechando mais o cerco, está exigindo mais documentação, mais tempo para ficar lá. Mas até então, o que houve foi o seguinte: uma verdadeira invasão de brasileiros em Portugal. É, Há 5 anos atrás eu já sentia isso. E desses últimos 5 anos, muita gente foi para lá. Muita gente foi para lá. É algo também que eu gosto muito de falar, de mostrar nas minhas redes sociais, a questão de imigrar. Né? Mas não imigrar de forma errada. Tem que migrar com toda a documentação. Não sugiro ninguém botar a bolsa nas costas e ir embora para outro país sem qualquer experiência, sem qualquer documentação, de forma ilegal. É mesmo Aproveitando já assim. o ensejo, Sandoval, aproveitando já o ensejo, você já pode nos explicar os procedimentos formais que quem quer viajar à Europa, né, deve tomar. Você já aproveita esse gancho e já comenta sobre isso. Então, para não perder o fio da meada, com relação à outra pergunta. Aí, aquela imigração inversa é o seguinte: foi um vídeo que eu mostrei e é de um lugar que, quando eu estive lá em outubro, lá na cidade do Porto, é o Time Out Market. É um mercado só de restaurantes, coisas que existem em várias cidades da Europa. E que, particularmente, eu sinto falta aqui em Maceió, que poderia ter um lugar só para gastronomia. Então, o que está acontecendo lá é que tá. Quando eu estive lá em YouTube, estava bem calmo, vários. Mas toda semana está tendo lá as rodas de samba organizadas por brasileiros. E tá um verdadeiro sucesso. Sucesso. Tá uma multidão, tanto de brasileiros. Eu acredito que aquela multidão é a maioria de brasileiros, mas está conquistando também os outros visitantes de outros países que estão lá. Então, a gente está tomando conta, está pegando de volta o Portugal para a gente. O próximo passo é pegar o ouro de volta. Eu falo, eu falo sempre isso brincando. Mas, assim, os cuidados que a pessoa tem que ter ao viajar, eu acho que a gente tem que abordar primeiro uma coisa. Eu vou viajar só ou vou acompanhar? Porque às vezes, porque é o seguinte: quando a gente viaja para um lugar bonito, um lugar muito visitado, o natural da pessoa é baixar a guarda. É baixar a guarda, mas em todos os lugares tem problemas. Em todos os lugares tem violência, em todos os lugares tem problemas. Então, eu acho que ao você viajar sozinho, você
tem um tipo de atitude que você deve ficar mais atento, onde você está, com quem você está ao seu redor. Não é porque você está na Europa, ou num país que o índice de violência são bem baixos, que eu vou baixar a minha guarda e ficar totalmente à vontade. Não, acho que não. Acho que a pessoa tem que ter cuidado, sim, né? E viajar sozinho é muito bom. Eu já viajei sozinho. A minha primeira viagem sozinho foi, foi para realizar um sonho. Talvez isso aconteça na maioria das vezes, né? Quando a gente vai viajar, principalmente para fora do país, é para um lugar que a gente sonha, né? Então, o primeiro lugar que eu fui foi para o Peru, conheci lá Machu Picchu, então foi aquele sonho, chorei, estava sozinho. Foi uma viagem inesquecível. Mas em você viajar acompanhado, aí já muda um pouco. Porque, por exemplo, por que essa diferença de viajar acompanhado ou viajar sozinho? Eu recomendo, independente sozinho ou acompanhado, que fique em hostel. Eu gosto muito de hostel, porque são pessoas, as pessoas que vão para hostel estão muito com a mente aberta para fazer amizade. Então, eu acho que uma das melhores coisas que você pode fazer ao viajar é fazer amizade. E o ambiente do hostel, do albergue, é muito propício para isso. Então, sempre que eu posso, eu costumo ficar em hostel e faço muita amizade. Eu tenho aqui no WhatsApp aqui número de pessoas, e às vezes até me correspondo com ela, de pessoas que eu encontrei em hostel. Porque o hotel ou pousada fica aquela coisa mais distante, você não interage muito com as pessoas. Mas em hostel, lá por mim, é uma experiência muito legal, muito boa. Eu amo ficar em hostel, eu amo. Eu, às vezes, quando eu vou com a minha esposa, eu tento convencer ela também a ficar. A gente já ficou já, e ela gostou também. Muito bem. E como é essa questão da cultura? Você ter o acesso, né, a outras culturas? Você, nessas suas viagens, já ficou espantado com alguma cultura assim, na qual você, comparando, não no sentido de melhor ou pior, porque em termos de cultura isso não existe, porque cada Não existe. ambiente tem sua cultura, mas assim, aquela cultura que te fascinou assim, aquele ambiente que te deixou assim fascinado. Olha, eu gosto muito da Europa. Eu gosto da Europa porque, por causa da história, da cultura lá. Mas, assim, a cultura do povo, o que mais me chama a atenção é a cultura latina. A cultura latina, puxa vida, eu me derreto todo quando eu estou num país latino, por exemplo, já fui para o Chile, para o Peru, para o Uruguai, adorei o Uruguai, uma galera de uma cabeça aberta do caramba, um lugar que o que tem de pequeno tem de receptividade das pessoas, é muito bom, tem uma qualidade de vida muito boa. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que quando eu estou em países latinos, é o que é quando a cultura deles me chama mais a atenção. No Peru é fenomenal. Peru tem lugares lá que eles adoram o sol, tal, e levam aquilo ali para o dia a dia. Eu acho que talvez até antes de você ir, para quem não foi ainda, para um país, eu vou visitar Estados Unidos. Não, poxa, vai para algum país latino. O próximo que eu tô programando, eu vou tentar ir para a Colômbia e para o Equador. Porra, me fascina muito, me fascina muito. Então, países latinos é uma coisa que eu sugiro você, antes de ir para a Europa, antes de ir para os Estados Unidos, visite os países latinos que vale muito a pena. Ok. E Sandoval, tipo, por exemplo, eu nunca fiz uma viagem internacional. Então, eu resolvo ir, vou me programar. Então, tem a sua parte, o profissional do travel design, que vai desenhar a partir do que eu pretendo,
Mas há ações que dependem só de mim, que é tirar o passaporte. Então, o que eu devo fazer? Procurar qual órgão? Como é que se dá isso para me conseguir o passaporte, né? Que é essa licença para viajar para outros países? Nos explica isso, por favor. E então, para alguns países daqui da América Latina não precisa de passaporte, mas eu sugiro tirar o passaporte e viajar com passaporte. Por exemplo, países como aqui pertinho, Argentina e Uruguai, não precisa, mas viagem. Então, primeiro passo é tirar o passaporte. O passaporte, a princípio, e ficar sempre de olho na validade. Né? O passaporte não é um documento que demora o tempo todo. De 10 em 10 anos você tem que renovar. Tirou o passaporte, tá com um local escolhido, ó, vou para aquele país, vou para aquela cidade. Uma coisa que eu sugiro fazer é assistir vídeos do YouTube daquele lugar, porque aí você vai aprender a pegar transporte público. Uma coisa que eu gosto muito é pegar metrô quando eu estou nessas cidades. Procuro saber. Tem metrô? Tem. Então procuro usar metrô. O Uber, o táxi, é prático, você chamou tal, mas a partir do momento que você entra num carro, você se distancia da população, você não está no convívio daquela. Então, transporte público. Transporte público, Além disso, tem um metrô. fator econômico Econômico, também, né? tem um econômico, sim. Por exemplo, quando fui, acho que foi em abril, estive lá em Belo Horizonte, adorei a cidade, estrutura muito boa, a cultura das pessoas falando aquele sotaque é muito bom, a comida, a cachaçinha é muito bom. Mas tem uma coisa que eles ainda estão pecando, que é a distância do aeroporto para o centro da cidade e não tem metrô para lá. Então você tem que usar ou o Uber, o táxi ou o ônibus. Então, nesse ponto aí, eu vi essa questão negativa com relação a Belo Horizonte. Já para São Paulo, quando a gente vai para São Paulo, como tem dois aeroportos, tem o Congonhas, que é praticamente no centro da cidade, e Guarulhos, que é afastado. Aí muita gente não sabe, mas em Guarulhos tem um trem. Você, descendo em Guarulhos, você gasta R$ 5,00, 5,50 e chega no centro da cidade. Você pega primeiro o trem, que sai da estação, e faz a baldeação ali, já no metrô, na Estação da Luz, e dali vai para a Avenida Paulista. Então, é uma viagem muito boa, muito tranquila, e só R$ 5,50. Já pensou, dá em média, não vou saber porque eu nunca mais eu fiz a simulação, mas de Uber é uma fortuna. Então, pronto. Então, a partir do momento que você escolheu um lugar, tirou seu passaporte, o que eu sugiro também é que às vezes as pessoas sabem que seria bom, mas às vezes não vou levar não. É fazer um seguro. Faça um seguro viagem, entendeu? Mesmo para países latinos, faça um seguro viagem, porque imprevistos acontecem e você pode ter que ser hospitalizado. Então, tem uma série de despesas que, se você precisar, o seguro cobre. É barato. E, em alguns países, eles pedem a passagem de ida e de volta, o seguro viagem, pedem também como é que se diz? Os bilhetes dos hotéis, para saber onde você está, né? E uma outra coisa também que o cliente também tem que pensar é no chip internacional, para você, porque por mais que você queira fazer uma viagem muitas vezes para se desligar, tô de férias, eu quero me desligar do mundo, tal, mas é imprescindível você ter um chip para você se conectar à internet e você se comunicar. É basicamente isso. E assista vídeos do YouTube sobre aquele lugar.
Porque o que eu faço é o seguinte: estou pensando em ir para Madrid, Barcelona. Então, eu já procuro assistir vídeos daquele lugar, porque é importante também você não chegar lá totalmente às cegas. Aí você já visualiza aquele prédio, que aquele prédio é perto do metrô, que aquele metrô já fica perto da estação de trem. Você está entendendo? Para você chegar lá e ficar totalmente a mercê. Não, eu vou assistir vídeo no YouTube porque eu sei que aqui próximo desse hotel já funciona a embaixada e ali andando, pegando o metrô de um lugar para outro, já vou chegar naquela atração turística. Então, é importante você assistir vídeo do YouTube para você chegar lá e já se ambientar, opa, já se reconhecer no lugar. É muito importante isso. Professor, eu acho que ele desconectou. Deixa eu testar aqui. Sim, Sandoval. O nosso amigo Hernande aqui, ele deixou uma série de perguntas. E Sim? Ou aqui, não? boa tarde, Hernande. Primeiramente, ele perguntou quais os documentos são necessários para entrar nos países da União Europeia. Não, é basicamente o passaporte válido. Quando a gente fala em passaporte válido, é que ele, a partir do momento que você vai chegar lá, ele vai ter 6 meses ainda de validade. Então, se você chegar no país e já tiver faltando 5 meses, você não entra. Então, tem que ter no mínimo 6 meses ainda de validade. E aquilo que eu já te falei, é o seguro viagem, os comprovantes da hospedagem. Antes, eles pediam muito para você comprovar em espécie o dinheiro que você está usando lá, que você vai usar. Mas agora, com o advento desses bancos digitais, por exemplo, tem dois, é o Nômade, é o Nômade e o meu Deus, deixa eu pegar aqui. É o Nômade e o Waze. São dois. Então, muita gente, antes que viajava com dinheiro em espécie, não viaja mais porque já está depositado nesses aplicativos onde você já vai poder usar lá. Então, algumas vezes eles pedem para ver o saldo. Ah, mostra aqui o saldo. Então, é basicamente isso. Embora que em alguns países exija algumas coisas e outras não. Porque uma coisa é você falar de Europa, outra coisa é você falar de União Europeia, outra coisa é você falar de espaço Schengen. Então, para cada um desses aí, existe algumas particularidades, mas aí tudo isso aí a gente demonstra e com o tempo a documentação a documentação hábil você tira, mas é basicamente isso. É o passaporte, é o seguro viagem, comprovação financeira, né? Às vezes pede, às vezes não, e mostrar o lugar onde você vai ficar, no caso a reserva dos hotéis. E a Como passagem de você, ida e de volta. como você mencionou aí, a comprovação financeira, às vezes ela é requerida ou não. E foi uma outra pergunta de Hernando. Ele perguntou: vale mais a pena usar euro, libra ou cartão internacional? Então, o euro você usa nos países que usa o euro como moeda. Então, a libra é lá no Reino Unido. Então, para o lugar que você for viajar, você já deve chegar com aquela moeda específica, né? A Nômade é um pouco diferente, porque a Nômade ela só converte o real para o dólar. Então, mesmo você viajando na Europa, quando você for pagar com a Nômade, você vai estar pagando em dólar e ele faz a conversão. No caso do Waze, não. O Waze ele já tem uma série de moedas lá dentro. Você deposita primeiro o dinheiro na conta do Waze e para o país que você for viajar, aí você converte, aí já viaja com ele convertido. No caso, o euro, no caso, para qualquer país, você já viaja com ele convertido já.
E ele deixou mais duas perguntas aqui, Sandoval. Quais os melhores meses para visitar a Europa, levando em conta clima e preço? E a outra pergunta é: como evitar golpes comuns contra turistas na Europa? E então, o melhor lugar, a melhor época vai depender muito do que você quer ver. Por exemplo, esse ano não sei, está muito em cima, mas há muitos anos que eu tenho vontade de estar lá no inverno pesado da Europa, no Natal. Quero ver o Papai Noel, quero congelar nas ruas mesmo. Então, para mim, a melhor época é o inverno. Mas, assim, de um modo geral, essa época agora, que está finalizando o verão lá, é muito quente na Europa, por exemplo. Muito, muito quente. Automaticamente, é a estação que eles mais viajam entre os países, porque é um mês de férias. Tem países e tem cidades que praticamente fecha tudo, em julho e agosto. Então, eles viajam muito. Assim, eu particularmente, como a gente já vive aqui no Nordeste, embaixo de um calor, de um sol para cada um, eu não iria para a Europa no verão, até porque é alta estação, as coisas lá ficam mais caras, a estadia fica mais cara, a alimentação fica mais cara. Então, de um modo geral, para você fugir do inverno, que é no final do ano, e do verão, que é no meio do ano, vá na primavera, que começa agora em setembro. De setembro, outubro, novembro. Sabe? É onde o clima vai esfriando, mas ainda você consegue andar, curtir, ver as atrações. Acho que a primavera seria a melhor época para ir para a Europa. Muito bem. O mês passado, Sandoval, o presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a Embratur, que é o deputado Marcelo Freixo, Freixo. realizou, teve uma audiência pública na qual foi apresentado alguns números interessantes sobre o turismo no Brasil. Ele diz que o Brasil, o mês passado, já tinha alcançado, já nos primeiros meses de 2025, 80% da meta estabelecida para o ano de 2025, que é 6,7 milhões de visitantes estrangeiros. O que, para ele disse na audiência que foi um número recorde e que foi alcançado o ano passado, 2024, com 7 bilhões para a economia. Como é que você vê o turismo no Brasil, né, na prática, né? E assim, quais as áreas em que as regiões na qual o turismo vem crescendo e na qual o turismo vem diminuindo agora em 2025? Então, 2025, o Brasil está recebendo mais turistas do que na época da Copa e das Olimpíadas. Isso é bom, é muito bom para o Brasil, porque o Brasil é imenso, tem muitos lugares. Quer dizer, se a gente for falar aqui da qualidade de lugares aqui no Brasil, a gente não vai caber nessa live. Então é bom, é muito bom que os estrangeiros estão descobrindo o Brasil, muito por conta, por exemplo, da alta do dólar e do euro. Eles virem para cá, não tanto a passagem, mas a partir do momento que o estrangeiro está aqui, como a moeda deles é mais forte, então fica mais barato ele consumir o restaurante, os passeios. Então, de modo geral, está acontecendo isso. E eu acompanho o trabalho da Embratur e muito essa vinda, esse aumento de turistas estrangeiros para aqui para o Brasil. Está muito por conta do trabalho que a Embratur faz lá fora, é uma divulgação muito grande. Quando tem feiras e eventos, não é montado o stand da Embratur e vende o país como um destino turístico. Até pouco tempo estava vindo muito argentino, né, que de um modo geral ficou mais barato eles virem para cá do que a gente ir para lá. Então está tendo aqui mesmo Maceió, na época da grande da autoestação, é argentino pra caramba. Então isso é muito bom, isso é muito bom.
O que eu acho no Brasil é que peca um pouco, porque tem belezas naturais. Tem sol, tem praia, tem. Mas, assim, em termos de turismo cultural, peca um pouquinho. Apesar de que, por exemplo, uma cidade como São Paulo, eu gosto muito de ir em São Paulo. Aí você, o que é que tem em São Paulo? Apesar de tudo, o que é que tem em São Paulo? Muita violência e tal. Mas eu gosto muito de São Paulo porque São Paulo tem centros culturais. Então, é museu, é muita atividade cultural. Tirando São Paulo, tem o Rio também, que a pessoa quando pensa em ir para o Rio, eu quero ir para Copacabana, quero ir. Mas o centro do Rio de Janeiro, com a história ali vista aos olhos nus ali, é a coisa mais linda do mundo. Eu, toda vez que eu vou para o Rio, eu fico e ficarei sempre no centro do Rio. Mas aí, tirando São Paulo, Rio, e alguns outros pontos do país, eu acho que o Brasil ainda peca com relação a oferecer para o turista como é que se diz? Atrações culturais. Eu acho que. E não é por falta, não. Aqui tem. O que precisa é organizar. É organizar aquilo ali, fazer um roteiro. E aí, porque lá fora, eu vi uma pesquisa, por exemplo, na Europa, o que faz os europeus viajarem tanto entre eles é por motivos culturais, é por motivos de você conhecer a história, não tanto a beleza natural do lugar, mas assim, é a atração cultural que faz o europeu se deslocar entre um país e outro. Mas é muito bom o que está acontecendo no Brasil, sim, tá? E vai quebrar o recorde esse ano e tem que aproveitar para divulgar mais o país lá fora, para que venha mais turista para cá. Então, esse crescimento do turismo no Brasil, como você mesmo mencionou aí, uma certa fragilidade, né, na política nacional para explorar, né, o turismo cultural. Então, esse crescimento ele se dá mais por outro tipo de turismo, não o É, cultural em si, né? é por conta das belezas naturais, que o Brasil é fenomenal. Quanto a isso aí, é fenomenal. É. E assim, uma coisa está relacionada com a outra. Como é que você está vendo, em razão da política internacional, né, entre Brasil e Estados Unidos, por exemplo, essa questão das tarifas, como isso afeta, né, a atividade econômica do turismo? De qualquer maneira, isso afeta, né, a economia É. desses países na área do turismo. Então, o Brasil, de um modo geral, ele tem muita vontade de conhecer os Estados Unidos, né? Então tem muitas atrações, tem gente que vai viajar para os Estados Unidos para conhecer os parques naturais também são muito bonitos lá. Mas infelizmente, né, com a mudança do governo, está tendo essa intransigência aí, e inclusive vai levar até, do ponto de vista dos Estados Unidos, vai levar até problemas, porque, por exemplo, recentemente teve o campeonato mundial de clubes lá, e foi visto a olho nu como os estádios estavam tudo vazio. Então, muitos imigrantes que já tinha começado lá a perseguição para eles, né? E até mesmo o que já tinha comprado o ingresso ficou com medo de ir para os jogos e se deparar lá com a polícia local e aquela coisa toda. E, ao mesmo tempo, muitos brasileiros estão se sentindo intimidados de ir para lá. Eu, particularmente, eu nunca tive vontade de conhecer os Estados Unidos. Nunca. A não ser um estado que é até separado do restante do país, que é o Alasca. É o único lugar nos Estados Unidos que eu tenho vontade de conhecer. É o Alasca. Mas não tira o mérito, não, do, de conhecer os Estados Unidos, não. É um país pujante, só está passando por essa dificuldade com relação à política, mas tudo passa, né? Inclusive a política. E, ao mesmo tempo, com relação a esse problema
entre os Estados Unidos e o Brasil, por exemplo, termina dificultando também a vinda de americanos para o Brasil, né? É ruim, é péssimo, é péssimo. É como se os Estados Unidos pudessem viver isolado do mundo, mas no mundo global, como a gente vive, não existe mais isso. Mas isso vai passar, isso vai passar. Daqui a pouco as coisas melhoram. Sandoval, e aqui em relação ao nosso lindo Nordeste? Ah, Você Nordeste. conhece bem e quais as maravilhas, digamos assim, que te fascinou? Sei que tem muita coisa aqui no Nordeste, principalmente aqui o nosso litoral, aqui em Alagoas, mas Então, para além do nosso litoral, como é que você vê o Nordeste em termos do então, turismo? o Nordeste não tem como dizer que a atração principal do Nordeste é a beleza natural. É a praia, é o sol, são as paisagens, é fenomenal, a cor da nossa água é linda. Eu, particularmente, eu só conheço Aracaju, Maceió por morar aqui e Recife, que eu vou muito. Mas por exemplo, eu gosto muito do Recife porque ele não expande só aquela questão do sol e mar. Né? Quando você vai para o Recife Antigo, você vê que eles, além de ter muito orgulho de pertencer a Pernambuco, né? Eles talvez seja o único povo brasileiro que conhece a sua bandeira estadual e o seu hino estadual. É uma coisa maravilhosa que acontece em Pernambuco. E quando a gente está falando com um pernambucano que ele fala tem desse, eu acho arretado. Então, o Nordeste é imbatível com relação a atrair turistas para ao aspecto do sol e mar, é imbatível. É imbatível. Mas volta a bater na tecla. Tem que fazer roteiros e divulgar mais a cultura do povo nordestino, de um modo geral, é fenomenal. E eu gostaria de reproduzir aqui brevemente um vídeo que eu achei muito interessante aqui no seu canal. Não sei se você conhece esse vídeo. Prepare-se para uma experiência inesquecível. Embarque em um emocionante passeio de helicóptero e admire as paisagens deslumbrantes do estado de Alagoas. Do alto, é possível contemplar as águas cristalinas do litoral, os coqueirais que se estendem por quilômetros e as praias paradisíacas que fazem deste destino um dos mais encantadores do Brasil. Sobrevoando Maceió, a capital alagoana, avistamos a orla vibrante da Ponta Verde e o encontro mágico entre o azul do mar e o verde das lagoas. Um voo repleto de beleza, emoção e vistas panorâmicas de tirar o fôlego, que revelam as belezas do estado. Tenho vontade, viu, Sandoval, de voar de helicóptero, e muito, viu? Balança que só pô, foi a minha primeira experiência em helicóptero. Balança pra caramba, viu? A nossa amiga Iolene Maranhão, não sei se a pronúncia é essa, disse que De esse vídeo é Garanhuns. sensacional. De Garanhuns, de Garanhuns. Né? E ela deixou uma afirmação aqui, depois a gente quer ouvir você. Ela disse que Recife está perdendo um pouco o turismo para João Pessoa. Depois você vai comentar sobre isso. Nos dirigimos para a zona da Mata Alagoana, uma região rica em história, cultura e natureza. Com vastos canaviais, paisagens verdes e cidades acolhedoras, essa área encanta quem a visita.
O passado colonial ainda se faz presente em casarões antigos, igrejas históricas e engenhos que preservam a tradição da produção de açúcar. Entre trilhas, rios e mata atlântica preservada, o cenário convida à contemplação e ao contato com a natureza. É na zona da mata que o Alagoas rural se revela, com sua gente simples, festas populares e sabores autênticos da culinária nordestina. Um passeio por essa região é uma verdadeira imersão na alma do estado. Colônia Leopoldina, minha terra natal, é um pedacinho especial de Alagoas, cheio de história, tradição e carinho. Localizada na zona da Mata Alagoana, a cidade encanta com suas paisagens verdes, clima acolhedor e um povo simples e hospitaleiro. Suas raízes estão ligadas à cultura do campo, aos engenhos e à força da agricultura. As ruas tranquilas, sentimos o calor humano e a tranquilidade de um lugar que preserva suas origens. É aqui que carrego comigo as lembranças da infância, das festas populares, das conversas na calçada e do orgulho de pertencer a essa terra que me formou. Colônia Leopoldina é mais que um lugar no mapa, é parte do meu coração. Meu amigo, esse vídeo é A sensacional. agricultura é a base da economia e da identidade de Colônia Leopoldina, no coração da zona da Mata de Alagoas. Com terras férteis e clima favorável, a cidade se destaca na produção de cana-de-açúcar, cultura tradicional que movimenta a região há gerações. Além disso, a agricultura familiar tem papel fundamental, cultivando mandioca, milho, feijão, frutas e hortaliças que abastecem feiras e mercados locais. O trabalho no campo é feito com dedicação, passado de pais para filhos, preservando saberes e fortalecendo a comunidade rural. Em Colônia Leopoldina, a agricultura não é apenas sustento, é cultura, é história e é motivo de orgulho para quem vive e produz nessa terra abençoada. É isso mesmo. Foi um dia marcante esse dia aí, foi retado. Eu não imaginava ser tão rápido a viagem de Colônia para o litoral de helicóptero. Bem rapidinho, ele vai cortando ali, ó. Muito bom. O litoral norte de Alagoas é um verdadeiro paraíso natural, onde o mar azul turquesa encontra praias de areia branca e coqueirais a perder de vista. De Paripueira a Maragogi, a região encanta com suas piscinas naturais formadas por recifes de corais, ideais para mergulho e contato com a vida marinha. Vilarejos tranquilos, como São Miguel dos Milagres e Porto de Pedras, oferecem charme, simplicidade e uma conexão única com a natureza. O litoral é também palco de cultura e tradição, com festas populares, culinária à base de frutos do mar e hospitalidade que só o povo alagoano sabe oferecer. É o destino perfeito para quem busca descanso, beleza e experiências inesquecíveis em meio ao melhor do Nordeste brasileiro. O litoral norte de Alagoas vem se consolidando como um dos destinos Silvio. mais procurados Oi. do Brasil. Maragogi, Mas eu principal queria responder município a da pergunta região, aí é o da segundo Yolene. destino mais visitado do estado, apenas atrás de Maceió, atraindo milhares Pode de responder. turistas por ano. Em 2024, Realmente, João foi Pessoa eleito está o se terceiro destacando destino mais até buscado pelos brasileiros e o nacionalmente preferido para a alta em temporada de detrimento verão a 2024-25. outros lugares. Por ano, Não sei estima-se com que o relação a litoral Recife, norte receba mas está centenas atraindo muito investimento, muitas pessoas do Sul estão indo para lá até para morar e para investir. E atraído, entre outras coisas, o que eu vejo falar, tudo é um momento, né? Mas é que fala que João Pessoa ele tem uma taxa de criminalidade baixa, e aí, entre outras coisas, aliado com as belezas naturais, está atraindo, sim, muita gente para lá, para investir e para morar. A Yolene tá certo, eu li sobre isso, sim. É bem interessante isso aí. Uma pessoa. Não conheço uma pessoa. O problema é que ano que vem eu estou fazendo 50 anos, aí quando
dirijo para lugares muito distantes, aí meu joelho começa a doer. Mas eu ainda vou dar um antes de conhecer até outros países, vou dar esse rolê subindo pelo Nordeste, sim, se Deus quiser. Se Deus quiser. Muito bem. Vale a pena. E em relação a Marcelo... A minha prima, ela, a que mora na França, a Bruna, ela, Ave Maria, já, quando eu tô aqui no restaurante, é uma culinária bem típica nordestina, eu tiro foto, ela fica doida para vir. De um modo geral, os europeus, quando vê a cor dessa água que eu tô vendo aqui pela janela aqui, Nordeste é foda, é do caramba, é retalho. E Maceió, Sandoval, Maceió especificamente, não assim a área das belezas, que isso é indiscutível, mas, por exemplo, o turismo cultural, ele é forte, o que tem de produto, né, que é oferecido ao público aí em Maceió? Então, não por falta. A história e a cultura alagoana maceiense é muito forte. Mas o que falta é o poder público ou até as entidades privadas que trabalham com turismo organizar isso aí. Porque, por exemplo, eu me lembro que quando eu estava fazendo esse curso do IFAO e a gente precisou fazer uma pesquisa nos museus. Nenhum museu é aberto no final de semana. Nenhum museu. Então, como é que para a gente que trabalhava, foi uma dificuldade danada ir no meio da semana ir para museus. E tem museus, viu? Muito, com um acervo muito bom, muito, mas não é aberto. Coisa diferente quando a gente vai para São Paulo. Vou voltar à Tecla de São Paulo. Todos os museus são abertos, entendeu? E centros culturais, e tudo funciona. Falta organização. Eu acho que falta organizar. O poder público com as entidades que trabalham com o turismo tem que se organizar e divulgar e organizar a parte cultural do estado de um modo geral. E tem, viu? Tem muita coisa bonita aqui para mostrar, muita história, muitas lendas, muita coisa boa. O som, viu? É verdade, Sandoval. Dentro da minha área de pesquisa, que é a história, eu também sinto essa dificuldade para você agendar uma consulta de documentos públicos no Instituto Histórico e Geográfico, é a maior burocracia, meu amigo. Pois é. Noção. Então, isso é perceptível. Parece que faz parte da alma, digamos assim, das instituições públicas, né, do estado de Alagoas. Denegrir, né? Esconder as coisas, né? Mas o estado de Alagoas surge nessa perspectiva mesmo, né? Ele surge como presente para uma elite, então o que importa são aqueles interesses ali, os demais Pois é. São relegados. Hoje mesmo eu vi uma reportagem aqui no LTV, a reabertura do Museu Theo Brandão. Aí eu fiquei só escutando. Então, o Museu Theo Brandão reabriu após 5 anos e tal. E para você visitar, de segunda a sexta, no horário tal, corre final de semana, pô. Né? E para atender aquele turista que mora em outra cidade, em outro estado, que vem passar final de semana em Maceió. Aí, será que ele vem só para tomar banho de praia? Não é época que esse inverno está tão rigoroso. Maceió deixa de atrair turista desse perfil. Então, quando o turista está aqui, dentro do hotel, num dia chuvoso, não tem mais nada para fazer. Não tem um museu, não tem nada para fazer, entendeu? Então, é complicado. Tem que pensar nisso também. Tem que pensar nisso. É verdade. Como você sabe, eu fui secretário por 8 anos aqui em Colônia. Sim. Inclusive, eram 3 segmentos nessa secretaria: cultura, esporte e turismo. Eu até tentei, Sandoval, enveredar por políticas públicas dentro do segmento do turismo, mas o principal problema, aliás, o único problema que eu me deparei, ele se divide em 2 aspectos. A ingerência política no próprio governo de Alagoas, quando você vai em busca do Estado, já que o nosso município é um município pobre, você bem conhece, vive de FPM, transferência de recursos de FPM, então você tem que procurar o governo do Estado, né?
E, assim, você percebe claramente quando o interesse, o alinhamento político do município não está alinhado com o interesse político do Estado, aqueles seus ofícios, eles desaparecem. Eles não são nem arquivados, eles somem. Somem. Né? E o outro problema que eu encontrei já é um problema doméstico, que é que o município de Colônia não tem terras. E todos os seus produtos que poderiam ser explorados turisticamente são em propriedades particulares, as quais o interesse, a ingerência política, o alinhamento político atrapalha essa formação, essa formulação de uma política pública objetiva que pudesse explorar. Porque aqui se mistura tudo. Você sabe muito bem como Colônia é, né? A política está do nascimento ao sepultamento. Então, isso atrapalha. Eu senti essa dificuldade e, inclusive, futuramente eu pretendo até escrever sobre isso, por essa experiência antropológica. Vai ser interessante, vai ser interessante. Vai. Aí, como é que você, enquanto um profissional dentro dessa área, faz uma análise em relação ao nosso município? Então, não só de Colônia, mas no modo geral dos interiores aqui do estado, falta catalogar, falta organizar, falta divulgar a história. Por exemplo, eu estou me lembrando aqui que quando eu estava lá na casa da minha prima, lá no interior, é interessantíssimo você, a cada vilarejozinho, a cada cidadezinha pequena, que ela mora no interior, a cada localidade, você tem essas atrações disponíveis, tem a divulgação da história do lugar. E não é só porque, por exemplo, na Europa, né, tem muita história, já passou por muitas guerras e tem muita história, tem muita coisa para ser divulgada. Não é só por causa disso. Eu percebo que porque as pessoas têm orgulho daquela história e querem divulgar, querem passar adiante aquela história e passar para os visitantes. Então, eu acho que é isso. De um modo geral, os brasileiros, eles não conhecem a cultura que tem, a história que tem. Já pensou a história de Coronel Leopoldina ser contada num espaço cultural, belíssima a história. Então, cada lugar tem sua especificidade, cada cidade tem sua história. Então, eu acho que é isso aí. A cultura, a gente está acostumado a é porque o povo, até porque o povo pede isso dos gestores, mas é muito pouco você, no Brasil, uma cidade como Maceió, Maceió que está falando que faz o maior São João do litoral de Alagoas. Ele procurou um título para... Né, toda a cidade procura um título. Mas é muito pouco você usar aquela quantidade de pessoas que vai ver aqueles shows só para ver show. Só para ver show. E show que está fugindo muito do São João. Isso. Não tem nada a ver com a festa junina, sertanejo, não tem nada a ver. Eu acho que cada época do ano tem o seu espaço para aquele artista. Isso. Então, é muito pouco. Quando tem essas festas aqui em Maceió, raramente eu vou, porque eu sinto falta da cultura, ser contada a cultura. Por exemplo, até mesmo quando algo é feito pela iniciativa privada, às vezes é melhor do que pela iniciativa pública. Porque, por exemplo, o Rock in Rio. O Rock in Rio, que é da mesma empresa que organiza o Detal, que está começando hoje em São Paulo. O Rock in Rio no Rio e o Detal em São Paulo. Desde a primeira que eu fui, a edição do Rock in Rio, as atrações lá não se restringem só ao show. Tem muita coisa para fazer, tem muitos stands, muita coisa. Então, aproveitar um público desse, que lota ali a cidade, lá em Jaraguá, não mostrar a nossa cultura, não mostrar outras coisas aqui do estado, só para mostrar um show,
às vezes, de um artista que não tem nada a ver, é desperdício. Mas é isso aí, tem que mudar muita coisa aí, tem que mudar para a gente ver a realidade mudar. É verdade. Aqui no Nordeste, inclusive, o objeto a qual estou me dedicando muito hoje é a influência, né, do movimento cabano na nossa história, até porque o nome do site é Recanto Cabano, é porque, assim, ok, a história imperial, ela é importante para a nossa história, enquanto leopoldinense, né, a visita do imperador, o livro do professor Everaldo, mas, assim, para mim, só tem uma importância historiográfica, porque, na verdade, os motivos efetivos que levaram o surgimento da nossa cidade são outros. A luta para expulsar, né, os índios, os negros fugidos, os negros papamés que por aqui, né, nas matas onde hoje se encontra a nossa cidade, moravam. Então a colônia militar vem para isso. Inclusive a tese de pesquisa de doutorado do professor Amaro Leite, que desenvolveu pela Universidade Federal da Paraíba. Então, eu estou me concentrando muito nesse objeto para tentar enfrentar esse discurso de que a nossa história tem unicamente esse vínculo com a família imperial. E, assim, por essas características, a nossa região ser uma região marcada pela cana-de-açúcar, pela mentalidade patriarcal, tudo isso lá desde 1500, não é fácil você mudar de uma hora para outra. Não, então, muda não. São mudanças lentas, pontuais. E tem que começar na base, tem que começar na educação lá. Tem que começar na educação. E assim, eu fico contente quando tem essas mudanças, eu chamo de anomalias, né? No curso evolutivo da coisa, são anomalias que de repente, pá, por exemplo, na desapropriação, ali onde era o Joaquim Luiz, ali vai ser o centro administrativo da educação, a Secretaria da Educação, e ali vai funcionar, o prefeito Gilberto disse, a Casa da Cultura. Então, já vamos mudar vamos ter... Não sabia dessa informação, mas muito... Precisa muito. Vai ter a Casa da Cultura, então a Academia de Cultura vai ter já um imóvel próprio. Então, lentamente a gente vai lutando dentro das nossas possibilidades e vai... Eu comparo muito Colônia Leopoldina, por coincidência, a cidade que eu fiquei lá em 2020 em Portugal, que é Mirandela. Eu comparo por conta do número de habitantes. São equivalentes. Mas o que você vê lá, você tem 3 museus na cidade, você tem um centro cultural com um lugar para você fazer palestra, onde acontecem peças teatrais, onde eventualmente também se passa filme. Então, o centro cultural numa cidade é muito importante. Então, tomara que ele consiga fazer isso mesmo e dê a devida importância. Não é só fazer o prédio, não. Tem que movimentar ele. Tem que dar vida para ele, entendeu? São essas mudanças qualitativas que, com o tempo, né, vão surtindo efeito. Não é um planejamento assim do dia para a noite. Os resultados vão lá na frente surgir, né? E cabe a gente, na nossa experiência, estimular até dentro das nossas possibilidades, né? Então, Sandoval, a gente já está chegando ao fim, infelizmente. Ótimo. Certo? E assim, deixo aqui a oportunidade de você fazer as suas considerações finais. Bom, eu agradeço muito. E é como eu falei, a partir do momento que a pessoa decide fazer uma viagem, ele tem 2 opções. Ou você faz tudo sozinho, planeja tudo sozinho, que você consegue fazer, sendo que dá trabalho. E, às vezes, a falta de experiência faz você cair em perrengues. Por isso que você tem a outra opção de procurar um profissional, onde ele vai lhe ajudar da melhor forma possível, conversando com você, sabendo do seu perfil, o que é que vai ser bom para você ou não. Agora, de um modo geral, eu gosto também de indicar as pessoas, porque a rede social, né? A rede social, ela veio para a gente interagir com as pessoas,
A gente vê muito videozinho engraçado, tal, mas tem muita coisa útil que a gente pode tirar da rede social. Por exemplo, eu sigo o perfil de todas as empresas aéreas do país, sigo o perfil dos aeroportos brasileiros, porque é onde a gente consegue certas informações. Por exemplo, você não vê toda hora, todo instante na imprensa, que um voo saindo do Recife vai direto para a cidade do Porto, que é pela Azul, que é um voo sensacional. Então, inclusive, deixo até essa dica: se você for para Portugal nos próximos dias, estiver planejando sua viagem, como foi alterado lá a forma de imigração e está demorando muito, eu não aconselho você ir sair do país e desembarcar em Lisboa, na capital. Está tendo um problema muito sério lá, que é o aeroporto. Ele é defasado, ele é grande, mas ao mesmo tempo ele está defasado. Então demora muito a imigração. Então, se você ir para Lisboa e tiver de ir para outra cidade, pegar conexão, pode até ser que você perca. Então, tem um voo legal que você sai do Recife, dá pela Azul e vai direto para o Porto, que é sensacional. A cidade do Porto, se você tiver de escolher na sua vida entre visitar primeiro Lisboa ou Porto, vá para o Porto. É fenomenal. Eu chego a me arrepio. Ave Maria, é muito linda aquela cidade, é muito linda. Então, por exemplo, onde é que a gente consegue essas informações? Talvez não saia na imprensa, então é nos canais de rede social, dessas empresas aéreas, aeroportos. Então, é tentar usar de uma maneira mais prática e mais útil as redes sociais. E, de um modo geral, fica aqui meu agradecimento e qualquer coisa, estamos aí com o meu perfil aí, tem o site, o YouTube lá, onde eu vejo. A intenção maior é incentivar as pessoas a viajarem. É muito bom viajar, é muito bom viajar. Sandoval, eu agradeço profundamente por você aceitar o convite, o papo, né, agradável, importantíssimo, né? Dentro do eixo turismo, você conseguiu abordar temas de culinária, cultura, geopolítica, câmbio, tudo. Então, está tudo relacionado. E assim, eu estava olhando aqui no calendário, a Bienal do Livro em Maceió começa dia 31 de outubro, vai até 9 de novembro, né? Isso, é muito boa, muito boa. Eu depois vou conversar com você, que vai eu e a minha galera aqui da minha casa, a minha esposa e meus 2 meninos, estou contado até levar meu netinho também, para no dia 31, que é um dia de sexta-feira, passar o dia aí e à noite a gente, a partir da sua expertise, conhecer ali no entorno, ali no centro, algo que a gente possa consumir turisticamente. Esse vai ser o seu papel, dia 31. A gente vai acertar daqui para lá, viu? Tá combinado. Então aqui eu deixo aqui meus parabéns a você, Tá né, bom. por essa linha de trabalho importantíssima. Então, E é isso. só esclarecendo no final, né? Como eu falei no início, eu ainda não trabalho profissionalmente com relação a essa profissão, mas eu ajudo muitos amigos, a família, mas eu estou sim empenhado em, a médio prazo, abrir uma empresa, seja própria ou através de franquia, que é uma agência de viagem. Em breve a gente vai ter notícia aí. Pronto, tranquilo, meu amigo. Eu tenho certeza que vai ser sucesso. Amém. Okay? Então deixo aqui meu abraço para você, para todos aqueles que nos acompanharam. A live vai ficar aqui salva, aqui no Instagram, Recanto Cabano, e lá no do Sandoval também. E eu vou subir também para o YouTube daqui a pouquinho, beleza? Então deixa aqui meus abraços. Sandoval, muito, muito obrigado, um forte abraço e até uma próxima. Até a próxima, senhor. Obrigado.